Filipenses capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 2 até o 4 e na sequência do 18 ao 21. Filipenses 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou tomem cuidado, tenham cautela, o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você pode repetir comigo após mim? E não confiamos na carne. Eu continuo, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, apóstolo Paulo, ainda mais. Dá um salto comigo para o versículo de número 18. Versículo 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, ou numa outra versão, pois somos cidadãos dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dá para você glorificar a Deus onde você estiver, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subornar a si todas as coisas. Até aqui, palavra do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos porque cremos que o Senhor está aqui. Nós te louvamos porque tivemos um tempo de conexão contigo através das canções, e nelas pudemos expressar a nossa adoração, o nosso amor por ti, a nossa gratidão. Senhor, nós pudemos expressar a nossa fidelidade através das nossas ofertas, e é nessa oportunidade que nós queremos ouvir a tua voz falando conosco, tratando conosco o que o Senhor deseja tratar nesse tempo. Submetemos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, totalmente rendidos e cativos ao Senhor. Fala conosco, ministra ao nosso coração e expõe, Senhor, a tua glória, a tua presença, expõe a tua vontade, nos envolve nesse contexto santo, Pai, porque queremos viver a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, é muito mais além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Literalmente, Senhor, estamos em tuas mãos. Para a glória do teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. E quando falamos a respeito disso, reforçamos o que o apóstolo Paulo diz: eu soube me adaptar a toda e qualquer circunstância. O texto que nós estamos lendo tem muito a ver com isso. E aliás, todo o livro de Filipenses, a epístola ou a carta de Paulo aos Filipenses, ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito. O propósito de nos levar a uma reflexão bíblica que nos indica que é possível sim desfrutar de alegria no Senhor, mesmo em circunstâncias de crise. Então, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, de crise, olhar para essa reflexão de Paulo é a oportunidade de receber também sobre as nossas vidas, que não importa a crise que nós estejamos vivendo, eu posso, você pode desfrutar da alegria do Senhor, que não é circunstancial. Aleluia. Posso ouvir de onde vocês estiveram? Glória a Deus. Glória a Deus.
E eu quero dizer uma coisa muito clara para você. Olhe nos meus olhos, eu quero falar com você, onde quer que você esteja. Certamente, como o Senhor vem nos buscar, a sua igreja, essa pandemia está por encerrar. A crise do coronavírus, a quarentena, e eu diria, para a nossa condição humana, cedo ou tarde, ela vai acabar. Cedo ou tarde, nós não vamos mais viver esse contexto de isolamento social. Cedo ou tarde, nós venceremos as crises políticas, sociais, as crises econômicas, as crises na área da saúde. Cedo ou tarde, nós seremos capazes de superar o luto para aqueles que estão vivendo esse momento de perda, de entes queridos, de familiares, de amigos. Cedo ou tarde, nós vamos poder recomeçar. Mas assim como essa certeza está disponível para nós, de que poderemos recomeçar, de que essa pandemia vai acabar, ou melhor, que essa crise vai se encerrar, eu também posso afirmar a você que nós estamos à beira de novas crises. Outras crises depois da crise do coronavírus virão. Essa não é a primeira pandemia da história. Essa não é a primeira epidemia. Essa não é a primeira crise generalizada que o mundo enfrenta. Ela não é a primeira, e eu posso afirmar a você, ela não será a última. A palavra é clara em nos dizer que nos últimos dias nós viveremos tempos de guerras, de rumores de guerras. E os sinais que nós estamos vivendo apontam claramente para a iminência da volta do nosso Salvador. Isso para mim e para você, que temos uma convicção que transformou a nossa vida, de que a nossa vida não termina aqui, mas que com Jesus nós vamos suplantar a barreira da morte e vamos acessar as moradas celestiais, e não vamos morrer eternamente, mas vamos viver eternamente com Jesus. Para nós que temos essa convicção, nada disso nos assusta. Ou não deveria. Obrigado, pastora. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos olhar para esse momento da nossa vida, para esse momento da nossa história. E eu tenho falado a respeito de Filipenses justamente não porque nós queremos construir uma corrente positiva, não porque nós queremos basear o nosso otimismo em sorrisos amarelos, não é isso. O que nós estamos dizendo, meu irmão e minha irmã, que o momento que nós estamos vivendo requer de nós uma resposta. Porque afinal de contas, nós não estamos passando por isso sozinhos. Se você crê, diga amém. Jesus está ativamente conosco. Ele não se calou. Jesus não está escondido. Jesus está agindo. Procure uma pessoa perto de você, se você tiver alguém perto, e diga assim: Jesus está agindo. Diz para essa pessoa aí: Jesus está agindo. Aleluia. Se não tiver ninguém perto de você, manda no WhatsApp para alguém, diga para qualquer pessoa: Jesus está agindo. Isso requer de nós, seus filhos, seus discípulos, seu povo. A Bíblia diz que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso requer de mim, requer de você um posicionamento, requer respostas. Não podemos ficar, e eu tenho falado muito sobre isso, não dá para a gente ficar em banho-maria, boiando, como se a gente estivesse numa realidade que não tem a ver conosco, que não requer de nós sim uma resposta. E se nós pudéssemos aguardar que num estalar de dedos, amanhã todas as crises acabam. Quero reforçar com você, essa crise vai acabar, em nome de Jesus. Ela está passando, mas outras virão. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos que o mundo, que a vida é uma vida de crises, é uma vida de aflições. Elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte da nossa realidade. Só que ele disse: contudo, tenham bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Significa, eu sou o modelo. Jesus dizendo, eu sou o modelo, eu fui na frente, enfrentei lutas, vivi crises, mas venci. E aqueles que estão comigo, meus discípulos, também vencerão comigo. É o que ele revela a João em Apocalipse capítulo 3, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em meu trono. Vitoriosos são aqueles que respondem à situação das dores. Nós já falamos sobre isso também. Vencedores. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para que durante essa crise, não apenas depois que ela passar, durante essa crise, nós já adotemos uma postura de vencedores, de vitoriosos, agora, já, não apenas depois que a crise passar, já dá para começar a vencer agora. E essa resposta, meu irmão, minha irmã, ela vem da verdadeira identificação de quem nós somos. Nós temos acompanhado. Eu vi uma postagem, eu tenho que mencionar essa postagem. Numa rede social, eu vi uma postagem, eu não sei se eu vou saber se está certinho, mas é algo nesse sentido. Que o vírus nasceu na China, se fortaleceu na Itália, se alimentou na Itália, se fortaleceu na Espanha, cresceu na Espanha e no Brasil ele veio fazer política. Bispa Marisa que postou. Eu não sei se é exatamente assim, mas é com essas palavras, mas é nesse sentido. E eu concordo com isso. Infelizmente, o coronavírus é fake? Não é fake. A situação que nós estamos vivendo é mentira? É fake? Não é fake. Mas nós estamos vivendo num contexto, meu irmão e minha irmã, que as lideranças do nosso país, infelizmente, têm se apropriado da situação de crise para promover política pessoal, partidária e pessoal. Pastor, mas por que falar disso no meio da palavra, no meio da pregação, falar de política? A gente não aguenta mais, e eu sou desses também, meu irmão, minha irmã. Vou rasgar o verbo. Se tiver como, na sua programação automática de canais, olha para mim, se tiver como, exclui a Rede Globo. Ou tenha a coragem de, se está ligado, desliga, muda de canal. Aliás, esquece um pouco de televisão, esquece um pouco de celular. É importante se manter bem informado? Sim. Só que as informações que nós temos recebido, elas são um desserviço. Eu não sei você, eu estou vivendo um momento que consigo desfrutar da paz do Senhor, da alegria do Espírito Santo. Mas quando às vezes a gente se pega em algum lugar e a televisão está ligada, eu não sei se você é assim, isso está acontecendo comigo. Eu não quero crer que isso é crise de ansiedade não, em nome de Jesus. Mas você já viu que a manchete é assim, ó: Bolsonaro não sei o que lá, coronavírus, tantos casos de morte, sepulcros abertos, fossas abertas, está todo mundo morrendo. Gente, dá uma sensação de pânico. Meu Deus, parece que eu estou sendo metralhado. Aí tem dia que eu confesso que eu gosto de assistir o jornal local, eu gosto muito. E aí a gente tem uma TV local aqui que passa esse jornal. Só que na emenda dela começa a programação da Rede Globo. E aí eu tenho que procurar meu Deus, aí é difícil, porque isso aqui é o controle, cadê o controle? Porque tem uma mocinha lá em casa que esconde o controle. Cadê o controle, Jesus, para desligar isso, para tirar esse negócio? É horrível, é horrível. Dá uma sensação de mal-estar terrível, meu irmão, minha irmã. Mas a certeza que nós temos é que no meio dessa crise que nós estamos vivendo, infelizmente muitas das nossas autoridades têm se aproveitado para promover uma ideologia infernal, maligna, marxista, que diz que é possível criar a paz promovendo o caos. É a paz pelo caos. Para você que acompanha HQ, desenho animado, é exatamente a função do Lex Luthor no Superman. Ele cria a paz e depois ele apresenta
ou melhor, ele cria o caos e depois ele apresenta a solução, o antídoto, o remédio. E infelizmente é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo homens e mulheres em todas as esferas do poder se aproveitando, e eu quero dizer mais, inclusive líderes religiosos se aproveitando da fragilidade das pessoas. Tem tanta gente nesse exato momento sofrendo sim de síndrome do pânico, e não tinha antes, sofrendo de insegurança, sofrendo de depressão, sofrendo de crise de ansiedade, sofrendo de doenças emocionais, porque está preocupado com as contas a pagar, porque está preocupado com o futuro do país, porque está preocupado com o futuro dos filhos, porque está preocupado com a sua própria situação, com a sua saúde, com a saúde de alguém. Tem muita gente fragilizada. E tem muita gente se aproveitando dessa fragilidade, talvez até da sua. Talvez estejam se aproveitando da sua fragilidade. Porque talvez enquanto eu estou falando, você está se vendo nessa situação, em pânico. Não aguento mais esse tipo de informação, de notícia. E sabe o que é muito interessante? Você vai concordar comigo. Aí você evita esse tipo de informação o tempo inteiro. E alguém vai e te manda uma mensagem no WhatsApp com o mesmo assunto. Jesus. E pergunta se você está antenado. Ei, presta atenção, eu não estou dizendo para você viver alienado. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo nos ensinou, Jesus nos ensinou, a Bíblia nos ensina que nós temos que andar com os pés no chão, mas a cabeça no céu, os pés no chão, atentos à nossa realidade, vivendo de forma integral no mundo, mas a cabeça no céu, que significa que a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, não é guiado pelas más notícias do mundo, não é guiado pelas circunstâncias desfavoráveis. Nossa mente é a mente de Cristo, somos guiados por Jesus Cristo. Por isso a nossa cabeça tem que estar no céu. E aí sabe o que acontece conosco? Você recebe a informação, e você que tem a cabeça do céu, processa aquela informação, dizendo: o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. O mundo está em caos, mas eu estou vencendo. Eu disse que não era a primeira nem a última crise. O Paulo está no meio de uma crise. O contexto de Filipenses, capítulo de número 3, é Paulo preso em Roma, com Timóteo, seu discípulo, e escrevendo aos cristãos filipenses, aos seus irmãos, que antes eram gentios e agora se tornaram homens e mulheres parte da igreja de Cristo. E Paulo está preso. Paulo está preso. Não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem. Paulo está encarcerado. E ele está escrevendo exatamente aos cristãos de Filipe, falando: cuidado. E ele vai dizer a respeito dos maus obreiros, ele vai começar dizendo: cuidado com os cães, porque cão late para trazer muitas vezes medo, pavor, terror, para proteger aquilo que é seu. E ele vai dizer: cuidado com os cães. Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, literalmente, cuidado com liderança que exerce um desserviço cidadão, cristão, civil. Pastor, você está falando mal dos políticos? Não, eu estou dizendo para a gente ter cuidado com as informações que a gente recebe. Afinal de contas, nós elegemos muitos dos governantes que estão no poder. Talvez algum daqueles ou daquelas que está exercendo poder não tenha recebido o seu voto. Mas eu quero dizer a você, quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que a nossa função enquanto cristãos, enquanto igreja, é orar e interceder pelos nossos governantes. Deixa eu ser bem claro, nós não precisamos de governantes evangélicos.
Nós não precisamos que o nosso prefeito, enfim, se assuma evangélico. Nós não precisamos que o nosso presidente, ou seja, o nosso governador, se assumam evangélico, cristão, praticante. Nós não precisamos disso, porque a Bíblia fala de homens ímpios, de homens inimigos do povo de Deus, mas que foram alvos da oração e da palavra profética do seu tempo. Havia profetas no tempo de Daniel. Nabucodonosor foi um homem mau, um rei mau, um dos piores reis da história. Mas sabe qual foi a sorte de Nabucodonosor? A sorte de Nabucodonosor é que Daniel estava fazendo parte daquele momento histórico. Havia profetas ali. Meu irmão, minha irmã, de fato nós não precisamos de que os homens e mulheres que estão no poder expressem sua religião favorável à nossa. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos. O que nós precisamos é parar de criticar, é parar de ofender. O que nós precisamos é parar de murmurar, é parar de amaldiçoar, levantar as nossas mãos e não praguejar, mas levantar as nossas mãos e dizer em nome de Jesus: eu não concordo com as ideias dele, dela, eu não concordo com tudo que ele diz, com tudo que ela pensa, mas em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me confere como igreja, eu quero abençoar os meus governantes, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que se nós orarmos pela paz em Israel, ou seja, na nossa cidade, na nossa terra, se nós profetizarmos a vitória e a paz do nosso país, do nosso estado, da nossa terra, o Senhor vai agir em favor do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos pela fé. E nós temos cuidado com as informações que nós recebemos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vai dizer: prestem atenção, tenham cuidado. E ele vai dizer uma coisa muito importante a partir do versículo 18. Depois você volte para ver. Ele vai dizer: aqueles que andam na carne, eles só pensam em coisas terrenas. Nós não andamos na carne, nós andamos pelo Espírito. Meu irmão, minha irmã, sim, você precisa trabalhar, não vai cair dinheiro do céu. Sim, você precisa estudar para que você tenha condições de exercer uma profissão. Sim, você precisa conquistar, faz parte da sua trajetória. Nada vem de graça e nada vem fácil. Sim, a vida tem lutas e nós vamos enfrentá-las. Sim, você pode construir a sua família e você pode sonhar em ter sua casa, em ter seus bens. Você pode sonhar em colocar os seus filhos nas melhores escolas. Sim, porque afinal nós andamos com os pés no chão. Mas quando essas coisas se abalam, nós não podemos estar abalados, porque a nossa mente não é guiada por aquilo que nós estamos vendo. A nossa mente é guiada por um Deus que fez-se carne, que habitou entre nós, Jesus Cristo, e nos deu a condição de viver uma verdadeira metanoia, uma verdadeira transformação. Se isso não aconteceu com você ainda, precisa acontecer imediatamente. Se você vive com e para Jesus Cristo, a sua vida tem que ser uma expressão da presença de Deus que muda todas as coisas. Então, nós andamos como verdadeiros cidadãos dos céus. Aquilo que acontece na terra muitas vezes nos preocupa, mas não pode abalar a nossa fé, não pode abalar a nossa expectativa de futuro e especialmente a nossa expectativa de eternidade. Porque se temos uma cidadania, é a cidadania celestial. A nossa pátria não é essa. Nós amamos o Brasil, mas a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é uma pátria maior, celestial. E nós temos sim, não apenas governantes, nós temos um rei que domina sobre nós, um rei que é soberano sobre as nossas vidas. Eu quero chamar o Ministério de Música para vir até aqui e, se possível, a gente cantar junto: Tu és soberano.
E quero dizer a você, quero reforçar: você e eu somos cidadãos dos céus. Você e eu somos pessoas que receberam a mente de Cristo. Você e eu somos um povo diferenciado, que tem respostas quando todo mundo anda em crise, que tem paz quando as pessoas estão apavoradas e desesperadas, porque a nossa mente e o nosso coração estão apoiadas em outro lugar, estão apoiadas na eternidade, estão apoiadas no céu. Essa é a posição que eu e você temos de viver como verdadeiros vencedores, como homens e mulheres que são influenciados muito mais pela realidade eterna, celestial, do que pela realidade material. Isso não se adquire assistindo notícias o tempo inteiro. Essa influência celestial não é recebida por nós, gastando nosso tempo para falar mal dos nossos governantes. Essa condição de ter os olhos abertos para a realidade que o mundo está vivendo e olhar de forma espiritual não vai ser recebida olhando apegado às coisas materiais. Viva tudo que Jesus te permitir, tudo que Jesus te proporcionar, mas se alimente da presença de Deus. Se alimente daquilo que te fortalece. Gaste mais tempo na oração. Dedique mais tempo na leitura da palavra. Gaste mais tempo compartilhando com as pessoas aquilo que você tem reparado Deus fazendo na sua vida, na sua história, ao seu redor. E se você não tem visto Jesus fazendo nada, diminua um pouco o seu ativismo e passe a reparar em redor. Jesus está operando. Jesus está operando milagres. Os milagres ainda são uma realidade no nosso meio. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Onde você estiver. E eu quero dar a você a verdadeira condição de desfrutar de segurança, de paz. Assim como o apóstolo Paulo diz aos cristãos em Filipe: alegria, alegria que não é circunstancial, alegria que não depende do momento do país, que não depende dos momentos financeiros, alegria que nos dá clareza de ouvir a voz de Deus nos ensinando o caminho, nos dando estratégias. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está nos ouvindo aqui, você foi chamado por Deus para desfrutar de alegria. Então, se você pode, coloque as mãos sobre o teu coração. O ministério vai cantar essa canção. E eu quero te dar a oportunidade de dizer ao Espírito Santo nessa noite: diga: Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida, Tu és soberano sobre a minha história. O Senhor é o meu rei e eu sou um cidadão do céu. Não permita, Senhor, que eu me abale com as circunstâncias dessa pátria, mas que eu seja influenciado, transformado, fortalecido pela pátria celestial. Em nome de Jesus, enquanto o ministério canta, apresente o seu coração e sua oração ao Senhor. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga a Ele: E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo
eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Com as mãos sobre o teu coração, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Se você pode, repita essa oração em nome de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que a minha pátria é o céu. Eu declaro que eu sou um cidadão do céu. Declaro que a realidade que vai me influenciar é a realidade do céu. Eu não me guio por aquilo que eu vejo, eu me guio por aquilo que eu creio. Eu creio em Ti, Jesus, e isso me faz andar sobre toda e qualquer circunstância como um homem e uma mulher que desfruta da Tua graça e da Tua paz. Declare, levante as suas mãos e declare: em Ti. Declare mais forte: em Ti eu sou mais que vencedor. Diga outra vez, diga: em Ti eu sou mais do que vencedor. Levante-se e diga forte, diga: em Ti eu sou mais que vencedor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Entramos para adorar e saímos para servir. Semana de bênção. Viva como um cidadão do céu. Viva de forma vitoriosa em nome de Jesus. Deus te abençoe. E apesar dessa glória que tens, tu te pões